Esse momento aqui, desse slide que eu passei para vocês, são as propostas anteriores desde 2012, só para vocês terem uma ideia do gênero. Eu coloquei gênero e proposta aqui, mas na verdade são só compilações de gêneros ao decorrer dos anos. Só para vocês terem uma ideia do que já caiu. E perceba uma outra coisa também, que é um padrãozinho, da Unicamp. Eu posso estar enganado, tá? Porque esse ano pode ser diferente, muita coisa também foi moldada de maneira um pouco imprevisível. Então as coisas mudam sim com o passar do tempo, né? Então veja lá, 2012, um gênero era blog, o outro gênero era manifesto. Já escreveu um manifesto, gente? Esqueçam o manifesto antropofágico, o manifesto pau-brasil lá do moderno Uso de Andrade. Recentemente nós tivemos o STF, recentemente nós tivemos a OAB escrevendo manifestos contra algumas políticas governistas lá tomadas pelo executivo por uma das esferas do poder. Talvez vocês saibam do que eu estou falando, né? Pelo desgoverno do atual executivo, eles escreveram manifestos de repúdio às ações que estão sendo executadas. Enfim, seria até interessante você pegar, puxar esses manifestos, a OAB, o STF recentemente publicaram, né? Para ir atrás essas estruturas. Mas claro que na Unicamp é muito sucinto, né? Temos uma folha de redação bem mais sucinta. Mas blog, um texto para o blog e um manifesto. Depois de 2013, nós tivemos resumo e carta do leitor. Depois de 2014, relatório e carta aberta. 2015, síntese e carta convite. Carta caiu bastante. Síntese é o mesmo que resumo, basicamente, tá? Então poderia colocar na mesma categoria ali. 2016, resenha, crítica e texto de divulgação científica. 2017, carta do leitor e campanha. Exatamente, campanha publicitária. Se você observar bem, a expressão carta é a que mais aparece no decorrer dessas propostas que foram executadas ao longo desses anos que eu recortei para vocês. 2018, artigo de opinião e texto base para uma palestra. 2000, texto para uma palestra mesmo, para discursar numa palestra. 2019, blog e abaixo-assinado. 2020, que a gente citou, o podcast e uma crônica reflexiva, crônica crítica reflexiva. E com um teor narrativo também, né? Misturava bastante gênero diferente, mas era mais reflexiva mesmo. E o ano passado, o discurso político e diário. Veja que praticamente não se repete. A expressão chave, carta, repete. Mas são cartas diferentes. Basicamente tem a mesma estrutura, mas são estruturas diferentes. Cara, uma das características, então, voltando na Unicamp. Você pode perceber pelo conjunto da obra e das propostas anteriores. Ele repete? Raramente repete proposta. Raramente repete gênero. Então, possivelmente, o que já foi explorado durante o decorrer deste intervalo de tempo, isso é uma conjectura. Por favor, não aposte. Fala, professor, ele disse que só vai cair coisa que não caiu ainda. Cuidado, não é bem assim. Eu estou falando que é um padrão que existe por trás da Unicamp. Eles não costumam ser repetitivos. E um detalhe muito importante também, eles são muito atuais. Veja que o ano passado, a gente vai falar de um tema do ano passado que é do discurso político, pediu o discurso político. E o ano passado foi o que, gente? Véspera não, foi posterior, né? Na verdade aconteceu posterior, porque as eleições foram em em 15 de novembro de 2020, se não me engano, né? E a redação foi realizada depois dos meses posteriores, neste começo de ano, inclusive, né? Mas, cara, olha que atual. Pedia para você elaborar um discurso político. Velho, que doideira, né? Tem tudo a ver com a atual conjuntura político-partidária, a polarização política, a questão de dividir o país de acordo com esquerda-direita, extrema-esquerda e extrema-direita. Tem tudo a ver. E o discurso político proposto era realmente polêmico em cima de um tema bem atual. E aí pedia para fazer diário, abordando a questão da necropolítica, e você tinha que se colocar no lugar de uma mulher, de uma pessoa, né, que morava na periferia, numa situação precária de vida, que fala da necropolítica, que é a política de morte mesmo, decretada pelo Estado, de desgoverno. Tudo a ver com a atual conjuntura da Covid. Veja que ele é muito atual. Então, com certeza, para vocês, eles vão pedir um gênero que seja um gênero atual, e que, ao mesmo tempo, o tema seja muito crítico, muito reflexivo, muito atual.
Por isso que, meus queridos, eu ficaria muito ligado, não sei se vocês estão antenados, mas fiquem ligados com os fenômenos políticos que estão acontecendo no país agora. O que está na moda falar agora? Tem duas coisas, né, agora, né? A CPI da Covid e também estão falando muito das Olimpíadas, das grandes conquistas realizadas por brasileiros que mesmo sem absolutamente recursos, por conta própria muitas vezes, conseguem conquistar o ouro olímpico, né? Então veja que tem eventos que estão acontecendo agora. Vocês viram também que recentemente nós tivemos a destruição de uma imagem do Borba Gato, que é um bandeirante que reflete a questão da historicidade, valorização da história. Tivemos o incêndio na Cinemateca em São Paulo também. Foi em São Paulo? Foi, né? Cara, que também representa um crime histórico, um problema histórico de estrutura, como se o Brasil não estivesse valorizando a história. Tem muita coisa acontecendo e a Unicamp pega esses recortes que são de substancial importância para a humanidade, para o Brasil, né?